Muito bem, vamos aqui iniciando então o nosso capítulo número 4 do Mecanismos da Mediunidade. Aqui o nosso tema então é matéria mental. Aqui já não é mais essa parte tão física, essa parte tão técnica, que André Luiz agora vai falar mais sobre essa parte mental e falar para nós de uma perspectiva do plano espiritual. Então ele diz assim: pensamento do Criador. Identificando o fluido elementar ou hálito divino, que era aquele éter que nós estávamos falando, né? Por base mantenedora de todas as associações da forma nos domínios inumeráveis do cosmos, do qual conhecemos o elétron como sendo um dos corpúsculos base, ou seja, partícula elementar que nós estudamos, né? O elétron, ele não pode ainda, nesse momento que nós estamos estudando, ser dividido. Daqui a um tempo, talvez os cientistas consigam encontrar exatamente do que o elétron é feito. Por enquanto, o elétron é apenas o elétron, né? Então aqui, né, do qual conhecemos o elétron como sendo um dos corpúsculos base, né, nós temos o quark, que eu já falei para vocês, que também é uma partícula que até agora eles não conseguiram dividir. O elétron como sendo um dos corpúsculos base nas organizações e oscilações da matéria, interpretaremos o universo como um todo de forças dinâmicas, expressando o pensamento do Criador. Então aqui André Luiz ele já começa a trazer para nós uma visão não apenas do mundo espiritual, mas uma visão divina do universo. Porque tudo aquilo que acontece no universo, todas essas leis, aliás, quando nós estudamos a primeira questão do Livro dos Espíritos, que é Deus, nós analisamos Deus por diversas perspectivas. Como nós entendemos Deus, nós como espíritas, aí claro que a gente vai evocar essa questão número 1, que é Deus, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Mas Deus também tem representação entre os católicos, entre os evangélicos, entre os hindus, entre os muçulmanos, entre os judeus e entre todas as filosofias. E eu trouxe para vocês também a ideia de que a matemática, ou a ciência de um modo geral, embora não denomine como Deus, ela entende que o universo ela é regida por uma força da natureza. O nome dessa força pode ser uma fórmula, pode ser ali uma teoria, mas eles sabem que todo o universo é regido pela natureza, e essa natureza nós podemos colocar com N maiúsculo. Então é a natureza que rege o universo através de suas leis. E aí, nesse caso, nós vamos chamar essa força da natureza como sendo Deus. A ciência, claro, vai buscar um caminho mais racional, um caminho que depende de fórmulas, de cálculos, e nós trabalhamos também com a fé. Mas André Luiz coloca então que o universo é formado por esse conjunto de forças dinâmicas expressando o pensamento do Criador, ou seja, as leis naturais que nós estudamos são manifestações do pensamento de Deus. E superpondo-se à grandeza indevassável, essa grandeza que nós não conseguimos explorar, encontramos a matéria mental que nos é própria, em agitação constante, plasmando as criações temporárias adstritas à nossa necessidade de progresso. Aqui é bacana, André Luiz, colocar isso, porque a gente lembra que se o universo ele manifesta o pensamento de Deus, significa que, claro que é uma pretensão, né, mas significa que o pensamento de Deus é contínuo e constante. Porque ele não apenas mantém essa estrutura base que existe em todo o universo pela sua vontade, como essa estrutura base ela é, como eu falei para vocês, contínua e também constante. Significa que ela não altera. As leis que nós vamos então descobrindo, os mistérios que nós vamos desvendando, não é uma criação nova, é aquilo que sempre existiu. Mas nós, conforme a nossa inteligência vai se desenvolvendo, nós vamos então tendo melhor entendimento. Eu gosto sempre de lembrar que os aviões eles passaram a ser
aplicados, né, passaram a ser utilizados quando o homem teve um entendimento sobre a lei da aerodinâmica. Vai com Deus, Andréa. A lei da aerodinâmica. E aí, claro, né, outras leis também, né, da engenharia e tudo mais, da física, da química, né, porque há, no caso do motor a combustão, por exemplo. Então, o homem não inventou a lei da aerodinâmica. Ele percebeu a sua existência. E a partir dali, então, ele criou esses objetos mais pesados que o ar, que eram capazes, então, de explorar esse novo mundo, ou esse novo espaço, esse novo campo. Mas as leis sempre existiram. Agora, se o homem, por exemplo, pegasse um avião, voltasse no tempo numa máquina do tempo, e voltasse, por exemplo, a 5.000 anos no tempo, esse avião voaria da mesma forma. Por quê? Porque as mesmas leis da aerodinâmica que atuam no nosso presente, essas leis atuariam também há 5.000 anos, há 10.000 anos, há 50.000 anos. Percebem que a lei continua existindo. Se nós pegássemos um balão, qual é o entendimento do balão? Que o ar quente, nesse caso do balão aquecido, né, o ar quente é mais pesado que o ar frio, portanto, aquele objeto mais pesado que o ar ele é capaz de se elevar. Se nós voltarmos lá no início, quando o primeiro hominídeo deu o primeiro passo, o primeiro hominídeo saiu das árvores e começou a andar de uma forma ereta, aquele balão voaria do mesmo jeito. Vejam com esse raciocínio, para a gente perceber que essas leis universais, elas são constantes e contínuas. Elas sempre existiram e elas nunca se modificam. Porque, do contrário, se fosse uma coisa nova, no passado, por exemplo, a gente não poderia voar com um avião. Simplesmente há 200 anos não teriam aviões. Eles não poderiam voar porque essas leis não existiam, mas elas já existiam. Assim como nós falamos da biologia, da química e por aí vai. Continuando. No macrocosmo e no microcosmo, tateamos as manifestações da eterna sabedoria, aqui com letra maiúscula significando Deus, que mobiliza agentes incontáveis para a estruturação de sistemas e formas, em verdade infinita de graus e fases, e entre o infinitamente pequeno e o infinitamente grande, surge a inteligência humana, dotada igualmente da faculdade de mentalizar e cocriar, empalmando para isso os recursos intrínsecos da vida à vida ambiente. Então, o que eu estava dizendo para vocês no raciocínio é que, se Deus pensa o tempo todo, nós, como criaturas, também pensamos o tempo todo. Só que enquanto Deus pensa continuamente e também de uma forma estável, nós, por outro lado, nós pensamos continuamente, mas o nosso pensamento ele é sempre oscilante, porque vai depender do nosso grau evolutivo, vai depender do nosso estado moral, vai depender do nosso equilíbrio. Então, enquanto Deus aqui cria para nós a faculdade de mentalizar e cocriar, a gente vai, então, utilizando os recursos intrínsecos à vida ambiente. Então, a gente pensa apenas de uma forma local. Eu vou criando formas de desenvolver a minha inteligência para achar soluções para aquilo que eu preciso. Os primeiros homens usavam a inteligência para poder procurar comida, para poder se proteger, começar a se relacionar socialmente. O tempo vai passando, o homem começa a criar ali conhecimentos mais profundos de leis, de contabilidade, de engenharia, e aí vai. Então a gente vai buscando os recursos intrínsecos à vida ambiente, à nossa necessidade, enquanto que Deus pensa de uma forma universal, claro que de uma forma que nós nos compreendemos. Nos fundamentos da criação, vibra o pensamento imensurável do Criador. Imensurável significa aquilo que não pode ser medido, simplesmente. Não pode ser compreendido. E sobre esse pensamento divino, vibra o pensamento mensurável da criatura, a constituir-se no vasto oceano de força mental em que os poderes do espírito se manifestam. Enquanto Deus tem um pensamento universal,
o homem tem um pensamento humano. É uma coisa óbvia? É uma ideia óbvia? Sim, sem dúvida. Mas aí nós vamos perceber que enquanto o pensamento divino é imensurável, o do homem é mensurável, porque o seu pensamento gira em torno da sua própria existência. Enquanto Deus tem um pensamento de tudo aquilo que existe. Pensamento das criaturas. Do princípio elementar, que a gente pode chamar de fluido cósmico universal. Fluindo incessantemente no campo cósmico, auscultamos de modo imperfeito as energias profundas que produzem eletricidade e magnetismo, sem conseguir enquadrá-las em exatas definições terrestres. E da matéria mental dos seres criados, estudamos o pensamento ou fluido, o fluxo energético do campo espiritual de cada um deles, a se graduarem nos mais diversos tipos de onda, desde os raios super-ultra curtos em que se exprimem as legiões angélicas, através de processos ainda inacessíveis à nossa observação, passando pelas oscilações curtas, médias e longas, em que se exterioriza a mente humana, até as ondas fragmentárias dos animais, cuja vida psíquica, ainda em germe, somente arroja de si determinados pensamentos ou raios descontínuos. Então, quando André Luiz fala para nós aqui agora, sondando, né, esse fluido à nossa volta, nós percebemos então as causas que provocam uma agitação, ou que nós podemos chamar de perturbação. Perturbação, no sentido de ciência, é algo que provoca, né, uma agitação, por exemplo, né, através de ondas eletromagnéticas. Quando você bate palmas ou você bate um tambor, você está provocando uma perturbação, né, nos átomos, nas moléculas à sua volta. E você vai gerar, então, essas ondas. O que André Luiz coloca para nós aqui, ele começa a trazer, através dessa ideia do magnetismo, da eletricidade, mas das agitações de um modo geral, nós estudamos o pensamento ou fluxo energético do campo espiritual, de cada um dos seres. E aí ele vai dizer então da diferença que existe entre todas as criaturas. A gente lembra que quanto mais curtas são as ondas, mais energia elas carregam. Quanto mais longas elas são, menos energias elas trazem. Por isso que quando nós estudamos aquele espectro de ondas eletromagnéticas, as ondas curtas são aquelas que são ainda muito lentas e, portanto, elas têm uma dificuldade maior de penetração. Tanto que nós não sofremos o efeito das ondas de rádio, das micro-ondas, nós não sofremos o efeito do celular, das ondas eletromagnéticas do celular, nós não sofremos o efeito da internet, não sofremos o efeito dos televisores, não sofremos o efeito do som, não sofremos o efeito da luz. Mas quando ele começa a entrar numa faixa mais curta, como é o caso, por exemplo, do ultravioleta, a gente percebe que o ultravioleta já é capaz de provocar em nós, por exemplo, câncer de pele. Porque são ondas tão curtas e, ao mesmo tempo, tão carregadas de energia, que elas são capazes de provocar uma alteração no nosso tecido. Elas mexem com os elétrons dos átomos que compõem o nosso corpo. E quando você altera um átomo do nosso corpo, você altera o tecido. Se você altera o tecido, você provoca, por exemplo, um câncer. E a partir dali as ondas vão se tornando cada vez mais curtas. É o raio-x que a gente estudou. A gente lembra, né, que, por exemplo, a própria Marie Curie, que nós estudamos, ela então desencarnou por causa de leucemia, de tanto fazer estudos de radioatividade. E aquelas ondas eram tão perigosas, que não se tinha noção naquela época, que o corpo dela criou a leucemia, que é uma doença provocada, dentre as causas por esse tipo de ondas muito curtas, que acabam depois alterando o tecido, e ela acabou desencarnando por isso. Então, o que André Luiz coloca para nós aqui é que quando você estuda o fluxo energético do campo espiritual, ele pode colocar, ele trouxe para nós aqui uma ideia.
nós podemos ali estudar a graduação nos mais diversos tipos de ondas, desde os raios super ultra curtos, em que se exprimem as legiões angélicas. Então a gente lembra que quanto mais curta é a onda, mais potente ela é. E as legiões angélicas, o pensamento dos espíritos puros, vibram exatamente nessas ondas super ultra curtas, de tão potentes que elas são, através de processos ainda inacessíveis à nossa observação. Primeiro que a gente não consegue medir, não tem nenhum aparelho que a gente meça isso. No caso, por exemplo, as ondas curtas mais conhecidas que nós temos hoje são as ondas, os raios gama. Dentro desse espectro é o máximo que nós conseguimos alcançar. Então você vai sondar o universo através de equipamentos, você vai perceber que em determinadas regiões, em determinados corpos, nós temos esses raios gama que são então dispersos pelo universo. Dispersos não, eles são então irradiados pelo universo. Agora, acima, ondas mais curtas do que esses raios gama nós não conhecemos. Ou pelo menos não temos nenhum equipamento que faça isso, que produza ou que detecte. Mas no campo do pensamento, André Luiz diz para nós que os espíritos puros trazem para nós essa vibração tão potente, através de processos ainda inacessíveis à nossa observação, passando pelas oscilações curtas, médias e longas em que se exterioriza a mente humana. Quanto mais curto, mais elevado o pensamento humano. Quanto mais longa, mais baixo a evolução desse ser. Até chegarmos, inclusive, às ondas fragmentárias dos animais, que já que eles não têm pensamento contínuos, eles têm ali aqueles flashes de início de raciocínio, de início de sentimentos, até aqueles seres ainda em processo de evolução, como nós estudamos lá no Evolução em Dois Mundos. Quando o princípio inteligente começa nesse processo de desenvolvimento, ele já começa a soltar pequenos fragmentos de ondas ainda muito, muito longas. Mas são muito fragmentadas mesmo, são pequenos, é como se fossem assim, pequenas faíscas de pensamento que começam a sair. Até que então que ele se estabiliza na condição humana e depois então ele se depura, se tornando super ultra curtos, que é o caso dos espíritos puros. Então essa ideia das ondas que nós estudamos começa agora a fazer sentido quando nós estudamos sobre a matéria do pensamento. Temos aqui uma comunicação que chegou para nós, muito obrigado desde já. Diz assim para nós: mundos e mundos, quantas terras, suas moradias, seu modo de vida, sua vida espiritual, sua vida de vida, tu esteve e ainda está? Ah, foram momentos desafiadores. E tu ainda desafia, porque a matemática da vida, a química da sua vivência orgânica, exige que tu passe por muitas e muitas esferas orbitais. Seja ela aqui hoje, seja ela ontem. Sim, ontem, no passado que esquecido ficou, mas que tu trouxeste fixado em teu corpo espiritual. E assim a física vem te mostrar que os planetas, as estrelas, as ondas eletromagnéticas estão sempre absorvendo momentos dessa sua vida, seja ela lá ou aqui agora. Você não é um neutro, você é uma onda que vibra. Aquele neutro interessante do nêutron, né, que a gente estuda. Então traz aquele elemento neutro, nós não somos neutro. Né? Você é uma onda que vibra o tempo todo junto ao orbe que tu transita, e transitou por muitas e muitas vidas. Viver na sintonia de sofrimentos e alegrias, e assim a sua matemática vai fluindo, e sua maior onda é suprir e manter a sua evolução como ser espiritual que o maior dos pais criou, Deus. Né? Gorge, constelação de Pleiades, muito obrigado pela participação conosco, pela presença aqui junto a nós, aqui no nosso singelo estudo. Aqui muito bacana, olha só que colocação bacana que o Gorge trouxe para nós. Quando fala que nós vibramos com o planeta que nós transitamos agora e que transitamos no passado. E aí nós vemos que, quando se fala em sintonia, que certamente André Luiz vai abordar para nós, aqui no nosso Mecanismos da Mediunidade,
mostra que estarmos vivendo no mundo de provas e expiações, com quase 8 bilhões de seres vivos encarnados, e mais aqueles, né, como dizem, né, que Emmanuel afirmou, que nós temos 7 vezes mais desencarnados do que encarnados. Então dá para a gente ter uma ideia da quantidade de gente, né? Teria ali, por exemplo, 64, quase 64 bilhões de pessoas. Também achei, viu, André? 64 bilhões de seres, né, de humanos encarnados e desencarnados aqui no nosso planeta. E a gente consegue imaginar que enquanto nós estamos com o nosso pensamento numa determinada frequência, nós vamos somando, contribuindo com os nossos pensamentos e, ao mesmo tempo, absorvendo os pensamentos que nos rodeiam, formando esse pensamento coletivo. Quando nós estudamos, ontem nós vimos isso, muito interessante como os assuntos vão se complementando, né? Ontem nós vimos no Cartas de uma Morta, Maria João de Deus comentando que na colônia onde ela se encontrava, ela via o nosso planeta como se fosse no meio de um turbilhão, no meio de um furacão, trazendo para nós ali, né, a grande agitação de pensamentos em desequilíbrio que nós mesmos produzimos. Pensamentos de egoísmo, pensamentos de angústia, de tristeza, de medo, de ódio, tudo isso se misturando no nosso planeta. E nós estamos envolvidos por essa sintonia. E aí a gente vê, então, como eu falei para vocês agora há pouco... Gorg, legal, então, obrigado. Então nós vemos assim que começa a fazer sentido para nós esse pensamento de sintonias, de frequências, que nós estamos, sem dúvida nenhuma, sendo envolvidos e bombardeados constantemente por essas ondas de pensamento. O detalhe é que nós podemos escolher com que faixa nós vamos vibrar. Ou aquelas faixas mais densas, aquelas faixas mais longas, né, de ondas mais longas e mais densas, portanto, ou aquelas ondas mais curtas e mais intensas. Porque quanto mais curta e mais intensa, mais elevado é o pensamento. Quanto mais denso e mais curto, menos elevado. Então nós estamos sendo envolvidos e somos constantemente estimulados também a entrar nessa faixa de pensamento comum a todos. Mas nós temos que sair do comum e começarmos a entrar numa faixa mais elevada. Até chegarmos naquela faixa super, ultra curta, como André Luiz colocou, dos espíritos, então, na condição angelical. Muito obrigado pela mensagem, né, Gorg, pela sua presença aqui entre nós. Dudu colocou, né, um extraterrestre que se comunicou comigo por algumas vezes, né? Ele era Linus, e com o tempo veio Gorg, né? Assim se fala. Gorg, legal então, Dudu. Obrigado. Mas muito bacana a gente ver, né, que exatamente isso, né? Quando ele coloca ali também que você não é neutro, como eu comentei, e que nós somos uma onda que vibra o tempo todo, é exatamente o que André Luiz coloca para nós aqui. Ele diz assim, nesse trecho, exatamente aqui. Ele coloca que o pensamento de Deus é contínuo, e o nosso também é contínuo. Só que o nosso ele é numa proporção muito mais local, no que diz respeito à nossa vida, aos nossos interesses e às nossas necessidades, enquanto que Deus tem um pensamento universal, porque toda a criação é sustentada pelo seu pensamento. E só para finalizarmos aqui então, os espíritos aperfeiçoados que conhecemos sob a designação de potências angélicas do amor divino, operam no micro e no macrocosmo, em nome da sabedoria excelsa, formando condições adequadas e multiformes à expansão, sustentação e projeção da vida nas variadas esferas da natureza, no encalço de aquisições celestiais que, por enquanto, estamos longe de perceber. Então ele coloca para nós aqui que essas potências angélicas também sustentam essas estruturas que nós vivemos hoje, planetas, colônias, né, vidas que são sustentadas exatamente para que a gente possa alcançar essas aquisições celestiais que nós ainda, como André Luiz coloca, estamos longe de perceber. Ou seja, nós vivemos o automatismo da vida.
Você acorda, se alimenta, cresce, né? Como diz ali o conceito da vida biológica, né? É aquilo que nasce, cresce, se alimenta, se reproduz, depois morre. Esse é o conceito de vida. Quantos de nós não vivemos assim? Com exceção ali, né? Ou melhor, incluindo ali as questões emocionais, as questões intelectuais, a nossa vida gira em torno disso. Não sabemos de onde viemos, não sabemos para onde vamos, simplesmente existimos. Tem inclusive um pensamento que eu trouxe para vocês uma vez, de um filme muito interessante, eu não lembro qual filme que era, mas o pensamento era muito interessante, que o personagem colocou assim, algumas pessoas não vivem, elas simplesmente existem. São aquelas pessoas que simplesmente não têm propósitos. E quantas pessoas no nosso mundo são assim? Vivem simplesmente um dia depois do outro, muitas vezes querendo prolongar ali os momentos de prazer, outros querendo interromper a vida porque não tem prazer nenhum, mas sem qualquer tipo de noção da sua imortalidade, da sua grandeza como criatura divina. E nós precisamos ter essa consciência, apesar de provas, de expiações, lágrimas, suor, sangue, né, lágrimas e ranger de dentes, como diz no Evangelho, mas apesar disso nós temos que entender o porquê das coisas. Por que se sofre? Por que é feliz? Qual é o trabalho que nós temos que fazer? Tudo isso a doutrina espírita vai nos esclarecendo, mostrando que a nossa vida não é simplesmente uma questão de existir, mas a nossa vida é uma questão de evoluir. Podemos até não saber por que existimos. É uma grande pergunta. Por que Deus nos criou? Não sabemos. Mas a partir do momento em que fomos criados, nós sabemos o nosso propósito, que é o propósito de evoluir. Então, enquanto estamos longe de perceber, a gente vai gradualmente ampliando esse nosso entendimento. A mente dos homens, indiretamente controlada pelo comando superior, interfere no acervo de recursos do planeta, em particular, aprimorando-lhe os recursos na direção do plano angélico, e a mente embrionária dos animais, influenciada pela direção humana, hierarquiza-se em serviço nas regiões inferiores na Terra, no rumo das conquistas da humanidade. Então, os animais também ali com a mente embrionária, vai então ali, aos poucos, galgando esse processo evolutivo, até chegar na condição humana, e da condição humana vamos então para o plano angelical. É parte do nosso percurso, do nosso curso evolutivo. Angelina colocou, né, que tal o nosso grupo, antes de dormir, entrar em vibração para perceber como está o nosso orbe, né? É um trabalho de conscientização bem interessante, Angelina. Começarmos a fazer um trabalho ali de autoconsciência, um trabalho de consciência coletiva, um trabalho de consciência do nosso planeta todo. Olha só que bacana nesse exercício diário. Assim como Santo Agostinho colocava a cabeça no travesseiro, né, e mentalizava, né, como foi meu dia, quais foram as minhas ações, nós podemos incluir também, né, quem eu sou e como eu participo nesse contexto onde eu me encontro hoje. Principalmente em tempos atuais em que nós temos ali o pensamento tão agitado. Encerramos por aqui, meus amigos, o nosso estudo de hoje. Corpúsculos mentais são ali o nosso próximo assunto.